okay, baby, nothing really lasts forever. For now, let's run towards the sun. Think it'd be better if you don't let me, don't let me, don't let me go. Why you make my heart beat faster when we get close? Just take my hand, baby, let's lose control. Even if it's a distance that E aí, meus amores, depois de tanto tempo, estamos de volta, né? Depois de tanto tempo, estamos de volta aí com vocês, aqui no canal da família Joshua, direto de Portugal. E hoje nós estamos em uma cidadezinha muito lindinha, muito maravilhosa. Qual é o nome, amor, dessa cidade? Alcobaça. Alcobaça, a famosa Alcobaça. Estamos aqui no Parque Verde, que não está tão verde, estamos né? no verão, né? Mas mesmo assim a gente encontrou uma sombrinha aqui, correndo um ventinho gostoso, e é aqui mesmo que a gente vai conversar com vocês. É isso aí, vamos bater um papo com vocês acerca de autorização de residência. Um assunto bem importante, né? Até uma seguidora nossa nos pediu para falar sobre isso, e já faz até um tempinho, né? Um tempinho que a gente E hoje nós conseguimos parar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Saímos cedinho de casa para resolver umas coisas, vamos parar ali, gravar um vídeo. E tem muitos assuntos que nós queremos trazer para vocês, como o lema do canal da família Joshua é A Vida Como Ela É, e de fato não é um conto de fadas, não é um sonho. Estamos aqui para vender um sonho europeu, né? Como o povo diz, um sonho americano, aqui um sonho europeu. Estamos apenas para relatar a vocês qual foi as nossas experiências aqui, para começar na terra lusitana. Só o Senhor sabe para onde nós iremos, ou aonde nós iremos parar, né? Mas o assunto de hoje é sobre autorização de residência. E aí, meu amor, como é que começou essa história aí da autorização de residência? Dos nossos filhos, hein? Para começar, dos nossos filhos. A gente chegou aqui, né, pensando com uma ideia fixa que preparados, assim, sabendo que iria demorar muito, né, porque os nossos colegas que já estão aqui, alguns passaram 2 anos, 1 ano, 2, 3, para conseguir autorização de residência, e a gente veio com essa ideia, né? Mas Deus nos abençoou, e quando a gente chegou aqui, nos surpreendeu, né? Servimos a um Deus que surpreende. E quando a gente chegou aqui, a gente soube que os nossos filhos, por estar no 7º ano, e acredito que pela idade também, a gente teria o direito de solicitar a autorização de residência deles pelo artigo 92. Então a gente foi procurar saber mais sobre isso, abriu as vagas, porque tem que abrir, né, as vagas, que até então a gente estava com todo o processo de manifestação de interesse, aguardando ser chamado, né, para fazer entrevista e tudo mais. Então a gente conseguiu o agendamento para os meninos no CEF, e isso ficou agendado para 14 de dezembro. 14 de dezembro. Não, de novembro. De dezembro de 2022. 14 de dezembro de 2022. Então a gente mora numa cidade chamada Rio Maior. O agendamento que a gente conseguiu foi para Coimbra, né, que fica bastante longe. Quantos quilômetros? Dá uns 200 e um bocadinho aí. Isso. E a gente se preparou para isso, reuniu toda a documentação necessária, levantamos os valores necessários, porque a gente tem que pagar lá no ato, né, um valor por cada... Era 53 euros e alguns cêntimos. Isso, como nós temos 2 filhos, eles são gêmeos, né, então assim, a gente teve que levantar valores de custos como combustível e o valor que a gente precisava levar e reunir documentações. E perder dia de trabalho. E perder um dia de trabalho e, consequentemente, ser descontado na folha de pagamento, né? Um investimento não tão baixo, né? Não é tão alto, mas você, além de investir no combustível, investir no pagamento do processo, e ainda perde um dia de trabalho porque é só justificado. E só abonado, você estava trabalhando, né? Só eu estava trabalhando. Diga lá como é que é a situação. Então a gente saiu de Rio Maior para Coimbra, cheio de expectativas, muito feliz. Por quê? Né?
porque um amigo nosso, ele tem a mesma configuração que a gente tem. Trabalhar que a gente no tinha. mesmo lugar que Trabalhava você. no mesmo setor, na mesma fábrica, no mesmo setor, no mesmo sítio. E só ele estava trabalhando, tem 2 filhas, a esposa não estava trabalhando. Só eu estava trabalhando, tenho 2 filhos e minha esposa também não estava trabalhando. A mesma configuração. Ele foi para outra cidade, acho que Colegã, algo do tipo assim. Golegã, né? Colegã, pronto, esse Não, lugar a aí. gente não lembra exatamente. E aí a gente saiu cedinho de casa, se preparou, avisou tudo, deixou tudo bem preparado e a gente foi para Coimbra. Sim, mas o seu amigo você estava falando, né? Isso. Ele foi para e fazer a da filha, né? fazer a da filha mais velha dele. E de fato o cara chegou lá, levou toda a documentação dele, da filha que ia fazer, da esposa, que também poderia ter sido feita e tal. E aí quando ele chegou lá, ele conversou com a atendente foi firme naquilo, dizendo que não podia fazer a dele, só apenas a menina e tal. No final da história, Deus abençoou eles de E uma ele maneira. saiu com as duas. E ele saiu com as duas, com a da filha e com a dele. A mulher olhou para ele: você está com documento? Com todos os documentos? Estou. Entra aqui. Aí ele entrou na sessão lá tal, e fez todo o processo, pagou e pá. Saiu com as 2 autorizações de residência, da filha e a dele. E por isso a gente saiu cheio de expectativas positivas, né? Exato. Ele disse: Eita, vai dar certo, cara. Vamos lá, vai dar certo. Disse, bora. E a gente saiu cheio de sonhos. Pega a autorização de residência, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. E fomos para Coimbra. E ao chegarmos lá, pegamos uma filazinha gigante. Fui eu, ela e os 2 meninos. Muita gente. Tinha muita gente. Por ser Coimbra é um polo, vamos dizer assim. É uma central para muitas coisas. Saímos cedo, né? Saímos cedinho. E uma viagem bem cansativa. Os meninos foram dormindo no carro, essas coisas. Quando chegou lá tinha muita gente, muito imigrante. Todo tipo de idioma estava lá. Pessoas que a gente entendia um pouquinho, pessoas que a gente não entendia nada e tal. Pessoas que não sabiam falar nem o inglês para poder desenrolar. Isso. Tem algumas pessoas lá que a gente ficou até com dó, né? com pena, com dó, sentindo a fragilidade da pessoa, porque o cara não sabia falar nem o inglês para poder desenrolar. Precisava resolver alguma coisa e foi um sistema, uma situação. No final das contas, chegamos lá, levamos todos os nossos documentos, já estava tudo agendado, e a pessoa que nos atendeu, ela olhou para mim e disse: você não tem condições de solicitar a autorização de residência para os seus filhos. E eu perguntei: por que eu não tenho condições? Falta algum documento? E a mulher disse: você não tem condições financeiras nem de se sustentar dentro do país. E como é que eu vou ganhar mais se o salário, o ordenado mínimo é 705? Sim, era 705. Ainda era 705. Eu digo, o ordenado mínimo que a fábrica me paga é esse. E como é que eu vou fazer? Só se fizer muita extra por fora e tal. E aí, ela disse, com esse rendimento você não consegue nem se regularizar, quanto mais regularizar dos filhos. Nossa, a gente ficou muito arrasado. Com essa, a gente ficou assim. Muito triste. Nossa, peraí, como assim? A gente não esperava. E ela disse, a não ser que o senhor tenha algum rendimento do país de origem, no caso do Brasil, que o senhor possa comprovar esse rendimento para dar sequência no processo. E eu fiquei, nossa, mas ela disse, não tem como fazer. Ela não queria nem fazer. Mas a gente insistiu um pouco e a pessoa disse, se o senhor quiser fazer o registro do processo, eu faço. Eu digo, então tudo bem, vamos fazer, já estou aqui, uma viagem gigante. E ela fez todo o processo. Ela disse, já está aqui, que seja, vamos embora, vamos fazer o processo. E fizemos todo o processo. E nisso a gente já tinha passado quase o dia lá aguardando, não era? A gente dormia na cadeira esperando a vez de ser chamado para ser atendido e tal. No final da história, a gente fez todo o processo. Teve mais clima de conhecer cidade nenhuma. E chovendo. E já estava de noite, gente. E estava um perigo de alagamento. Já estava de noite, chovendo bastante. A gente ficou tão triste que ele esqueceu de pedir a justificativa, né, que estava no CEF para levar para o trabalho. Porque mesmo levando a justificativa, mesmo assim é descontado.
mas precisaria levar, De fato. né? E a gente voltou para casa para Sorte que nessa questão da justificativa ao trabalho, a pessoa me deu o comprovativo que eu tinha pago isso. dos 2 rapazes. E aí eu peguei esses 2 comprovativos, levei para a empresa e mostrei para o supervisor, brasileiro naturalizado português, né? E aí a gente Chegou à noite. chegou à noite em casa, super cansado, já era quase 10 horas da noite. Diga aí, saiu de manhãzinha e chegamos quase 10 horas da noite. Isso é em perspectiva, né? Cansadíssimo, tal. A gente disse, não, mas vamos prosseguir. Eu peguei os valores que estavam nessa conta secundária e a gente inseriu dentro da conta daqui que precisava ser comprovado e enviou o extrato. Isso porque poderia ser um extrato bancário, Isso. né? Que comprovando estava recebendo. que você tem outros valores Isso. lá naquela conta, entende? E aí a gente foi e enviou. E a minha esposa ficou muito chateada, a gente ficou muito chateado, os nossos filhos. Na verdade, a gente fica nem- triste, né, gente? Porque a gente já vem passando por um processo de N coisas, né? Que a gente imigração passa nunca por é aqui. fácil, nunca é fácil. E quando você chega assim para tentar resolver uma coisa que aparentemente seus filhos têm direito pelo artigo que está lá constando. É uma questão de lei. É, Você não está pedindo favor a ninguém, você está simplesmente apresentando. Mas tudo bem. E passou os seus dias. E enviamos os documentos dentro do prazo de 10 dias. os comprovativos que precisava dentro dos 10 dias. E foi notificado para a gente que o CEF tinha recebido. E passou-se os dias. E Meses. nada melhor do que o tempo. E a gente não tinha como saber notícias, eles não mandavam dizer nada, ninguém consegue ligar, os dizer, telefones só nunca chamam, só dá atendia. ocupado, nunca A gente atende. mandava e-mail, o e-mail demorava bastante tempo para ser respondido. E a gente não sabia. Acho que também pela a grande demanda, né, A demanda é de enorme, pessoas aí. muitos Então, processos. Muitas pessoas mesmo. E a gente não sabia, então, se foi aceito, se não foi, e a gente ficou nisso. Quando responderam, estava em processo, não sei o que, aguarde. Pronto. E aquilo ali, a paciência, é o jeito, né, de esperar, não tem como fugir disso. Tem que esperar, simplesmente esperar. Só que Deus, que é tão bom, tão misericordioso, veio lá a questão da CPLP e aí já entra na nossa autorização de residência. A gente tinha manifestação de interesse e tudo mais e o governo de Portugal resolveu liberar aquela questão da autorização de residência pela CPLP, os países de língua portuguesa, que falam oficialmente a língua portuguesa, os tratados, essas coisas assim, e a gente simplesmente imigrou da autorização de residência do modo tradicional, como era, para a autorização de residência da CPLP. E aí a gente pagou o processo, que aí já é outra história, e recebemos a nossa autorização de residência. Passou o quê? Umas 2, 3 semanas? É. Mais ou menos isso, não foi? Porque a CPLP já era uma questão totalmente informatizada, você dava entrada tudo pelo site. Não precisava ir no CEF. Nos primeiros dias ficou super congestionado. Mas deu certo. Estamos certo. lá, uma autorização de 1 ano para começar, tem aí as notificações, as notícias que é para a próxima, 2 anos. E como a gente não tem... Quando vencer essa, a gente precisa renovar, né? Como a gente não tem a ideia de sair daqui para ir para outro país, então por enquanto nós estamos nos organizando aqui em Portugal, mas o Senhor é quem sabe todas as coisas. Estamos muito satisfeitos. E saiu a nossa residência. E depois de 6 meses, fomos surpreendidos. o Senhor nos surpreendeu. Por quê? Porque um dia eu cheguei em casa, tinha... Oi, visitante, tudo bem? Um belo cachorro veio nos visitar aqui na nossa filmagem. E aí um belo dia a gente chegou em casa e tinha uma correspondência e eu olhei, poxa, correspondência de quê? Quando eu abri, caraca, velho, o que é isso?
filha, filha, vem cá. E tava lá a autorização de residência do Gabriel Joshua, o galego. Tava lá o cartãozinho, com todos os dados dele, todas as informações cabíveis, a autorização de residência dele. E depois chegou um e-mail falando que faltavam uns dados sobre o Cadimiel, e a gente pegou todas as informações necessárias, tal, enviou. Eu acredito que com 2, 3 semanas também, mais ou menos isso. Chegou. Foi rápido a depois segunda. que enviou o documento Foi. que solicitaram. Eu acredito também que depois da CPLP Saiu muita gente da fila, saiu né? muita gente da fila, então os processos começou a ser mais ágil, começou a agir. E eu até compreendo, porque os setores públicos, né, do governo ficaram super congestionados. Nossa. Não era muita gente, Ninguém muita conseguia coisa. ligar, ninguém conseguia E agendar. a informação perdida no meio do caminho, uns fazia super certo, outros mais, né? Aí não é a minha parte, Cada um mas fazia de um jeito. tinha muita gente na fila. E depois da CPLP ficou mais ágil, e aí os 2 garotões estão com a Com seu autorização cartãozinho. de residência. E eu disse, nossa, cara, isso é muito legal. Por quê? Porque nós julgamos que aquele dia foi de total perda. Nós julgamos que naquele dia, nossa, foi um dia para se jogar fora. Que não era nem para ter acontecido, porque não deu certo nada, cara. Aparentemente, aos nossos olhos, nada tinha dado certo. Não tinha dado nada certo. Porque teve toda essa questão do estresse, da frustração, das pessoas olhar e dizer que a gente não era capaz e tal, e ganhava pouco demais, aquela arrumação de coisa. E a gente viu muitas pessoas lá dentro frustradas também, com falta de informação, e um estresse, foi um estresse. E eu disse, poxa, cara, eu perdi aí um dia de serviço, perdi o dinheiro, perdi tudo. Caraca, E ainda não deu certo. E ainda não tinha dado certo, mas aos nossos olhos. Vida que segue, né? Porém, o Senhor estava trabalhando. A nossa autorização de residência saiu primeiro, a minha e a dela. Posteriormente, a dos meninos também saiu. Chegou a autorização de residência deles, pelo artigo 92, né, que trata sobre a questão de escola, essas coisas assim dos estudantes. E hoje nós estamos totalmente regularizados aqui dentro de Portugal. Dentro de Portugal, nós estamos totalmente regularizados. A questão das finanças, segurança social, que aí são outros assuntos maravilhosos, né? Gente, a gente tem muita novidade coisa boa para mostrar para vocês, de fato, como a vida é. Então, pra gente... Muitos perrengues, mas muitas bênçãos. Pra gente foi assim, a questão da autorização de residência. Um momento cheio de esperança, depois um momento enorme de frustração, que passou meses, toda quem se lembrava, não, deixa pra lá, a gente tentou, uma hora vai dar certo e tal. E quando se lembrava, dava raiva porque não tinha dado certo. Mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, trabalha de maneiras assim formidáveis, e a gente não sabe. Eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns segundos, mas o meu Deus sabe. O Senhor sabe trabalhar em nossas vidas. E hoje nós estamos totalmente regularizados dentro de Portugal. E dentro de Portugal porque a autorização de residência pela CPLP é dentro do espaço do território português, e de ida e de volta para os países de origem, né, de língua portuguesa. Então, estamos aqui muito satisfeitos com o Senhor, por estarmos regularizados no país onde nós escolhemos para morar, escolhemos para criar os nossos filhos, para fundar as nossas raízes aqui. E muito satisfeito também com o povo português. Para nós, tem sido experiências formidáveis, tem seus altos e baixos, pessoas excelentes, pessoas também que não é lá nessas coisas, mas quem somos nós para julgar alguém, não é verdade? Mas até aqui o Senhor tem nos abençoado nessa terra, na terra lusitana, e somos muito felizes. Para aqueles que acreditam, amém. Para aqueles que não acreditam, infelizmente é assim, nós oramos pela terra portuguesa, por Portugal, intercedemos pela nação para que o Senhor abençoe cada vez mais essa terra, pelos governantes, pela nação portuguesa, respeitando sempre a cultura,
o modo de vida, a qualidade de vida que existe em Portugal. Por exemplo, há pessoas que vêm visitar um país como esse, que tem hábitos de como tem esse Parque Verde aqui em Alcobaça, muito bem arrumadinho, muito bem zelado, tudo certinho. A gente vai, às vezes, para os parques que tem churrasqueira, essas coisas assim, tem banheiros e tudo mais, casa de banho, e é muito bem organizadinho. Eu só, do jeito que pegar, deixa. Vamos conservar aquilo que eles já fizeram, porque certamente não foi de graça, não foi de qualquer forma, foi através de muito sacrifício, de muita luta, que o povo português construiu isso aqui chamado Portugal, né? Este país maravilhoso. Então, nós, de todas as formas, nós queremos sim, estamos trabalhando para contribuir, para conservar, para ajudar, com as nossas contribuições, com os impostos, com oração, com a cultura do lugar. Com o nosso trabalho. Com o nosso trabalho, que a gente sempre, toda hora, misericórdia, estamos trabalhando. Acorda logo cedo, dorme cedo também, né, amor? Pô, dorme cedo, durme. Que hora tu tá dormindo? Cedo depois de meia-noite, 1h né? da manhã, tá amanhecendo o dia, então é cedo, né? Acorda cedo, durme cedo. Ou seja, a gente tá trabalhando muito, contribuindo aí para a economia, contribuindo para os impostos, contribuindo com aquilo que a gente pode fazer pela nação portuguesa. Então, esse foi o vídeo de hoje, né, amor? Mas assim, você estava falando aí e eu lembrei, né, da palavra do Senhor, que diz assim que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Sim, são mais perfeitos, altos. são mais altos. Porque eu estava lembrando que quando a gente estava indo para Coimbra, a gente já estava planejando umas coisas em cima dessa autorização de residência, né? A gente estava planejando várias coisas. Aquilo, tal. E quando a gente chegou lá que não deu nada certo aos nossos olhos, a gente voltou muito frustrado. E nesse meio tempo, esses 6 meses, né? O processo. Aconteceu muita coisa e muita tudo água mudou. Passou debaixo da ponte. A gente teve que fazer outras coisas, que ir em busca de outras coisas. E Deus foi nos abençoando e a nossa rota foi mudada pelo Senhor. Porque a gente pensava fazer uma coisa e Deus fez com que a gente tivesse que ir por um caminho que não era aquilo que a gente estava planejando para nós. Porque o que Deus tem para mim, para a sua vida, para as nossas vidas, é melhor do que aquilo que você está pensando que é bom para você. Porque às vezes nem tudo que a gente pensa que é bom para a gente é. Mas Deus, que é perfeito, sabe o que é melhor para nós. Então, assim, muitas coisas aconteceram. E isso é assunto para outros vídeos, porque senão isso vai ficar muito grande. Mas eu só queria lembrar isso aqui para você, né? Que os planos de Deus, eles são maiores, melhores, perfeitos e mais altos. Então, coloque tudo sempre diante do Senhor, porque Ele tem uma resposta para você. E se você tem uma criança que está estudando aqui em Portugal... A partir do 7º ano? A partir do 7º ano, ele pode entrar pelo artigo 92. Você fica aí atento, né, aos informativos do CEF. E quando abrir as vagas, você tenta agendar, porque aí o seu filho pode ter autorização de residência através do artigo 92, ok? E a CPLP abriu muitos caminhos para muitos brasileiros que, né, estavam aí aguardando ser chamado pela manifestação de interesse. Então, assim, a gente tem amigos que financiaram carros novos, estão aí tudo de carrão. Eu ainda estou com o meu, abençoado. Esse aqui foi bênção de Deus e até o dia que Deus nos permitir, nós vamos estar com ele, porque a gente tem outras prioridades, sim, né? Sim. Então, assim... Através da CPLP, minha língua é uma benção. Pessoas compraram o carro, pessoas trocaram a carta de condução. Que tem muitos, né, que queriam trocar sua carta de condução para pesados, né? Pesados e não podiam. E tinha que aguardar ser chamado pelo CEF, aquele processo que é muito demorado devido à fila gigantesca, né? Então, assim, a CPLP chegou aí e ajudou muita gente. E já tem muita gente já no processo de trocar suas cartas para pesados. E nós, hoje, né, viemos trocar a nossa habilitação, né, a nossa carta brasileira, a nossa habilitação pela carta portuguesa, que também, depois da CPLP, foi possível fazer isso. Isso, ou seja, tudo colabora. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. A gente vive hoje pela fé, acreditando sempre no propósito de Deus. A Bíblia diz que
A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Para a gente, muitas vezes, o processo não é tão bom. É difícil, É doloroso. difícil, doloroso, cansativo, exaustivo. Porém, o final, a Bíblia também diz Que é melhor. que o final das coisas é melhor do que o princípio das. Amém. O final é melhor do que o princípio das coisas. Ou seja, hoje nós estamos em paz, estamos desfrutando do favor do Senhor. Como eu já disse, vivendo numa terra maravilhosa. Todo dia eu me apaixono um pouquinho mais pelos pequenos detalhes de Portugal, pelas coisas que aqui tem. Tem outros que a gente gostaria que fosse melhor, mas temos que esperar o seu tempo. Então, é só bênção. Hoje é o nosso papo de hoje, nossa conversa foi sobre isso. E espero que tenha... Então, nós hoje estamos legal, Sim. né? E daqui a alguns meses, porque já faz alguns meses que saiu, a gente Sim, vai sim. entrar solicitando a renovação, mas graças a Deus podemos ir e vir aqui dentro do país, trabalhar, graças a Deus, Contribuir, né? conquistar Contribuir, e pá. tudo. Então, assim, estamos gratos a Deus por tudo. E se você tiver alguma dúvida sobre o processo da CPLP, qualquer coisa que você gostaria de perguntar, se você está se preparando para vir para cá, quiser saber alguma coisa, ou se você já está aqui, porque a gente também conheceu uma colega de trabalho que estava aqui super sem informação, não era, filho? Precisando de vários documentos e não tinha nenhuma informação. E a gente, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, ajudou ela para ela ir procurar resolver as Deu coisas. orientações, né? Apenas orientações. Então, assim, se você quiser saber alguma coisa sobre esse assunto ou outro, comenta aí que a gente responde para vocês, tá bom? Deixe seu comentário, sua opinião, dê seu like também, Curte, compartilha, não custa nada. Aqui tem pessoas que cobram pelo serviço e tal. Aqui nós estamos fazendo de fato como a vida ela é, de fato como a vida é. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado pela terceira vez que eu estou dizendo isso. E ela volta a falar, ela gosta. Diz que eu falo muito, mas aí... Ah, gente, é porque a gente vai lembrando dos processos e a gente lembra... Às vezes, quando a gente está passando por um vale, por um processo difícil, a gente parece que não consegue enxergar o cuidado de Deus. Mas a gente sabe que Deus está cuidando de nós, mesmo nos momentos difíceis. E quando a gente olha para trás e vê o cuidado de Deus e vê que Ele tinha outro projeto para a gente e que era melhor do que aquilo, então assim, a gente precisa compartilhar com vocês. Né? Porque o que Deus faz na nossa vida, a gente precisa ser compartilhado, porque às vezes você está precisando ouvir uma palavra e Deus não esquece os seus, não esquece. Não esquece não. Saiba que Ele está te vendo, te contemplando, te amando. Posso falar agora? Esse foi o vídeo de hoje, por favor, calma. Foi o vídeo de hoje, compartilha, curte, comenta, manda aí para todas as pessoas que você quiser e puder. Segue a família Joshua aí nas redes sociais, aqui no YouTube, também lá no Instagram. Eita glória! Lá no Instagram. E nos acompanha. Tem muitas novidades boas que estão chegando por aí. A gente demora a mandar um vídeo, isso não é tão legal para o YouTube. O nosso tempo está bem corrido, né? Mas filho? O nosso intuito não é ser um youtuber de sucesso, grande influência, é compartilhar experiências. É compartilhar mesmo, isso é muito interessante. Até mesmo porque quando a gente estava no Brasil, a gente estudou muito, viu muito vídeo, né? Então eu dava preferência a ver vídeos, informações, gente. A ver vídeos e filmes de pessoas de fato mostrando a realidade, o que realmente como passa é. Aqui. Que naturalmente as pessoas vem pra cá, aqui é bom, aqui é isso, aqui é maravilhoso, é o céu na terra. E quando o cara chega aqui, descobre que não é. Então, é isso aí. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, não é isso? É isso, mas deixa aí o nosso novo Instagram para o pessoal seguir. Família Joshua em Portugal e CG Clean. CG Clean, a gente tem novidade para vocês. É uma nova novidade. E CG depois Clean. A gente faz um vídeo para vocês contando como foi que surgiu essa ideia, essa história e esse novo projeto. É outra fase da nossa vida. Valeu.